Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia e hoje estaremos iniciando o livro de Isaías. Isaías, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 1. Descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo, com exortações e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, no dia de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaço e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoraram, e em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranho. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixará algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecerdes perante mim. Quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade, nem mesmo o atormento solene. O ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas,
A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e o companheiro de ladrões. Cada um deles ama as peitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza e te restituirei os teus juízes como era dantes e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas aos transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque serei como carvalho, a qual caem as folhas, e como as florestas que não têm água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. A glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são algoreiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclina-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabrica os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o Senhor dos exércitos serás contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá,
e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para antes eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve se estimar? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho, o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-eis mancebos por príncipe, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com o seu irmão à casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, ser nosso príncipe, toma sobre a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará ele a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em mim casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publica os seus pecados, como Sodoma, não os dissimula. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e que fosses vós os que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Dize ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as rendenzinhas, e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes de nariz, os vestidos de festa, e os mantos e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será em que lugar de cheiro suave haverá fedor,
e por cinto uma corda, e em lugar de escrepadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. Amém, meus amados irmãos. Então foi essa mais uma leitura da Bíblia. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpa por alguns ruídos por causa do vento. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje nós estaremos lendo no livro de Isaías, a partir do capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça e um resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra, contra o ardor do calor do dia, e do refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vindes. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tinha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos fazeis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes, e tamborins, e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olha para a obra do Senhor, nem considera as obras da sua mão.
Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e as suas nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca, e desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ele desceram. Então o plebeu se abaterá, e o pobre se humilhará, e os olhos dos cativos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como os seus pástios seus, e os seus lugares pisados pelos gordos servirão de alimentos a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E disse: apressa-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproximemos-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da sua escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo nega justiça. Pelo que, com a língua de fogo, consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele alvorará o estardante ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante. Ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem lhes quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos reteçados. As unhas de seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas do seu carro um redemoinho. O seu rugido será como do leão, e rugirão como os filhos de leão. Sim, rugirão e o arrebatarão à presa, e levarão, e não há quem livre. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá entre as suas assolações. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e verdes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos. Não venha a ele a ver com os seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda fica firmes. Assim na paz do Senhor, e até a próxima leitura diária. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vamos estar dando sequência no livro de Isaías, a partir do capítulo 7, profecia contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Regim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se mover as árvores dos bosques com vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavradeiro. E disse-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crede, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes aos homens, senão ainda
afadigareis também o meu Deus. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão, e repousarão todos no vale deserto, e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos, e em toda a floresta. Naquele dia refará o Senhor como uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e o cabelo dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucedeu naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância de leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele que ficar do resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vindes de valor de 1000 moedas de prata será para sarça e para espinheiros. Como arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das chachas e do espinheiro, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele um estilo de homem. Apressando-se aos despojos, apressou-se a presa. Então tomou comigo fiéis testemunhas a Urias sacerdote, a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Mater-Salal-Uias-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Ramalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles a água do rio, fontes impetuosa, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvido todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos com pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dize a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão, e me ensinou que não andássemos pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo, quanto este povo chama conjuração. E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário,
mas servirá pedras de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão, cairão e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Ligai o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre eles. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. E passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, enfurecendo-se então, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Capítulo 9. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos o enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra a ceifa, e como exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que passava sobre ele, e a vara que lhe feriu os ombros, e o centro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a amargura daqueles que pelejam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o afirmar e fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por centros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão sírios e por detrás filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a minha ira, mas ainda que estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, o mesmo dia. O ancião e o varão de respeito serão a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda.
Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfagejos. E toca a boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lava com um fogo, e ela devora a sarça e o espinheiro. Sim, ela se ateará no amarranhado da floresta, e subirão ao alto expressas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e a terra se escurecerá, e será o povo como pasto de fogo. Ninguém poupará o seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Como um comerá a carne do seu braço. Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação, e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima leitura diária. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Estarei lendo no livro de Isaías, no capítulo 10, do versículo 5 a seguir, capítulo 11, 12 e 13, se o Senhor permitir. Capítulo 10, do versículo 5 a seguir. Predição da ruína da Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviar-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roubem a presa, e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas. Ainda que eles não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarrigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a obra ao monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e a pompa e a altivez dos seus olhos. Porque disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre os tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se ao machado,
contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que levantam, ou a vara levantassem ao que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros, e a sua sarça em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouca que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Miquimás lança a sua bagagem. Já vão passando, já se aloja em Gibá, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, o teu pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nob, e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outreiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbastará os ramos com a violência, e os altivos e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro e a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e os filhos do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deleitarão. E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilícico. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez o resíduo do seu povo, que restarem da Síria, e do Egito e de Patros, da Etiópia e de Elão e de Sinar, e de Ramate e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e congregará desde os quatro confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarrigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Junto despojarão os filhos do oriente em Edom e Moabe, e lançarão as mãos, e aos filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, e com força do seu vento, e ferindo-o, dividir-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos de seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Deus é louvado por haver restaurado seu povo. Capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direi naqueles dias: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Capítulo 13. Peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, e acenais-lhe com a mão, para que entre pelas portas dos príncipes. E eu dei ordens a seus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que executa com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhantemente à de um grande povo, a voz do reboliço dos reinos e das nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, como o furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão de brilhar, e a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz.
E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. E farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Orfi. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reis, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o Arabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar o seu rebanho. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os satiros pularão ali. E as feras que uiva gritarão umas às outras, e no seu palácio vazio, como também os chacais, nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz, meus queridos amados irmãos, da leitura bíblica diária. Hoje estaremos lendo o livro de Isaías, capítulo 14, 15 e 16. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu termo e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já queimou o Senhor o bastão dos ímpios e o centro dos dominadores, aqueles que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclama com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra,
tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levando serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os resíduos e os filhos e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoa de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre todos esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso: não te alegres tu, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás todo derretida, porque do norte vem o fumo, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída. Ar de Moabe foi desfeita, certamente numa noite foi destruída. Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo Bagite e Adibom aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eliale anda gritando até Jaaz, se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentre deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite,
porque no caminho de Ronoraim levanta um lastimoso pranto, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levantarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Bet-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançará fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados, e não descubras as vaqueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição e desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe a soberbíssima da sua altivez e da sua soberba e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe ouvirá por Moabe, todos o varão, gemereis pelos fundamentos de Ki-Areaset, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibma, os senhores das nações falaram, as suas melhores plantas vão chegando a Jazé, anda vagueando pelo deserto, seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jacé, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque o júbilo dos seus frutos de verão e da tua cega desapareceu, e fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lugares, eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas estranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Qui-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se casar nos altos e encontrar no seu santuário Aurá, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e imponente. Glória a Deus, mais uma leitura diária, que Deus abençoe, até a próxima leitura. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Estarei lendo no livro de Isaías, no capítulo 17, 18 e 19. Profecia contra Damasco e Efraim, capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e os resíduos da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá.
porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão neles alguns rabiscos, como no sacudir das oliveiras, 2 ou 3 azeitonas nas mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados, nos bosques ou sobre os cumes das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te alembrastes da rocha da sua fortaleza. Pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares, a cercares pela manhã, e farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Prediz-se a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e dos rugidos das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes, diante do vento, como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Capítulo 18. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco, sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos, os habitantes do mundo, e vós, ó moradores da terra, quando se arvorará a bandeira, nos montes o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e dos animais da terra, e sobre eles venearão as aves de rapina, e todos os animais da terra o invernarão sobre eles. Naquele tempo trarão presente ao Senhor dos Exércitos um povo alto e polido, e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Profecia contra o Egito. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvaziará dentro deles,
Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras do Egito, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios. Conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, o Faraó, direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informa-te, de que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof, e eles farão errar o Egito, eles que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolvem no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma, que possa fazer a cabeça, ou cauda, ou ramo, ou junco. Naquele tempo os egípcios serão como as mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, e todo aquele a quem isso anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, de que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades no Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramentos ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária, e hoje eu estarei lendo no livro de Isaías, a partir do capítulo 20.
Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. E falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombração e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Predição da queda da Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, tudo assolam. Ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se manifesta. O pérfido trata perfiadamente, e o destruidor anda destruído. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, come e bebe. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe a sentinela, e ela que diga o que vim. E quando vim um bando com cavaleiros a pá, um bando de jumento e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado, e clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigília estou em pé, continuadamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isto vos anunciei. Profecia contra do mar. Peso de do mar. Gritam-me, dissei, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. E disse o que guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vide. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Sai como água ao encontro
dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco armado e diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Capítulo 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão, que tens agora, para que assim totalmente subisses ao telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos a espadas, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorai amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tornou a aljava como carros de homens e cavaleiros, e que descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carro, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e verei as brechas das cidades de Davi, porquanto são muitas, e ajuntarei águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribarei as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. O Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vaca e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor, Jeová dos exércitos. Sebna é degradado e Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, como Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavaste aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da tua casa, da casa do teu Senhor.
e demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Estarei lendo no livro de Isaías, no capítulo 23, 24 e 25. A ruína e restauração de Tiro, capítulo 23. Peso de Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casas nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quintim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente do canal, que vinha com muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonhar-te-á, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cujas antiguidades vêm dos dias remotos? Pois levar-las-ão os seus próprios pés para longe e andarem a peregrinar. Quem formou esse desígnio contra Ciro? Contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pelas tuas terras, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã, para que se destruísse as suas fortalezas. E disse, nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te e passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Verde a terra dos caldeus, povos que ainda não eram povos. A Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a aria, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará mais.
mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que coma suficientemente e tenha as vestes duráveis. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa do livramento e a ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta como que toma emprestado, e ao que de usura como que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, e acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já podem entrar. Há lastimosos clamor nas ruas, por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, e desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estálidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio deste povo, como sacudidura da oliveira, como os rabiscos quando está acabando a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor. Clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar. Ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo: emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, e de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choca de noite, e as suas transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará o exército do alto, nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encarcerados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciões haverá glória. Capítulo 25. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Aos teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque
Da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. E do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se tornem a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da expressa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutano, gordos, e com vinhos puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse, e naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e exultaremos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá a mão por entre eles, como as estende, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abater-las-á, e derribar-las-á por terra, até o pó. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo no livro de Isaías, a partir do capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até ao pó. O pé o pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso vê e ver-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários.
Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. O Senhor Deus nosso, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para os fins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramar a sua oração secreta. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, a Leviatã, a serpente veloz, e a Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu-o ele, como feriu aos que feriram? Ou matou-o ele, assim como matou aos que por ele foram mortos? Com a medida contendeste com ela quando a rejeitaste, e a ele atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de que se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer todas as pedras do altar como as pedras de cal feitas em pedaço. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar de pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada, como um deserto. Ali pastarão os bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os ramos se secarem, serão quebrantados, vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é um povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, e desde as correntes do rio até o rio do Egito,
E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa da soberba, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, e derribará por terra. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça da fértil vale, será como a bêbara antes do verão, que vendo alguém e tendo-a ainda na mão, a engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos do vinho e descaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caia para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor sobre os escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Portanto, dizeis: fizemos um concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos
arrebatará. Porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaturas se não façam mais forte, porque já ao Senhor Jeová dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei o bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nelas o melhor do melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou o centeiro, cada um no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha como instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuadamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz.